o tempo determinado de Deus. Deus, ele rege a nossa vida. Quantos creem assim? Diga amém. Então olha para o seu irmão e diga, irmão. Não, mas olha para ele e diga, irmão, você crê que a tua vida é regida por Deus? Então olha para ele e diga, amém. Glória a Deus. Se você está aqui, é porque o Senhor trouxe. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, o verso 1. E eu vou falando para os irmãos aqui enquanto nós vamos lendo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Quem achou Jó, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Quem não achou, diga, está na Bíblia. Jó, capítulo 1. Irmãos, você sabia que eu me alegro por isso. Nós aqui, graças a Deus, estamos cada dia mais melhorando. A mídia está aí. Mas eu fico feliz quando eu ouço o rugido das folhas. Porque é bênção. A igreja que lê Bíblia é bênção. E não é só... eu falo rugido por causa dos irmãos, os bons entendedores entenderão. Então, tem aqui, mas é tão bom ouvir e ler a palavra de Deus. Se quiser marcar, marque. Se quiser riscar, risca. Só não pode fazer, né? Não tem como pichar a Bíblia, mas vai lá, marca, que é muito importante. Livro de Jó, capítulo 1, e o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem... capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem, diga comigo, este era homem. O que ele diz? Ele era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, guarde isso no seu coração que eu vou ler aqui. Deus testificando de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do... Olha só, será que Deus pode testificar de nós hoje? Vou continuar a leitura. E o verso 20 diz assim: e então Jó se levantou e rasgou o seu manto ou a sua veste, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Amém? Irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem para cada um e para cada dia, para cada culto, Deus tem uma palavra específica para os nossos corações. Eu não sei quem estaria aqui ou quem está aqui, todos, que precisa de algo de Deus, mas eu sei que nós todos procuramos Deus, porque ninguém veio aqui só para ver o irmão. Os irmãos da live não ligam a televisão só para ver, porque imagina, nós fomos para Avaré hoje, eu, Marquinhos e o Rodrigo, e aí nós conversando nessa imensidão de informatização, de live, de culto, de... Irmãos, graças a Deus, ainda pequeninos, mas nós temos alcançado o coração. Então, é isso que importa. Aí, às vezes, as pessoas, nossa, mas aonde você quer chegar? Eu quero só chegar onde a palavra de Deus entrar. E aonde Deus quiser, nós estamos indo. Amém? Então, nós vemos aqui uma palavra que os irmãos conhecem muito bem. Jó era um homem em que a Bíblia nos diz, o narrador, que a Bíblia não nos fala quem escreveu o livro de Jó, mas nós temos certeza que Jó é contemporâneo de Moisés e de Abraão. Mas na cronologia aqui, ele veio parar depois de Esther. Mas Jó
era um homem que ele tinha a graça de Deus. Ele servia a Deus numa terra em que havia muitos ídolos, havia pessoas que não acreditavam em Jeová, que é Deus. Ele não acreditava, mas Jó, a Bíblia nos diz, olha, ela já começa a narrativa dizendo, e Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E aí nós já começamos a pensar que Jó, ele mesmo não conhecendo Deus, porque depois no decorrer do livro de Jó, ele diz que ele não conhecia, apenas conhecia de ouvir falar, mas agora ele conhecia de andar com ele. Porque uma coisa é você conhecer de ouvir. Você conhece fulano de tal? Ah, eu conheço. Mas você conhece como? Você anda com ele? Você não. Eu conheço de ouvir sobre ele. É um rapaz bom, uma moça boa. Ah, então tá bom. Mas a partir do momento que nós começamos a andar junto, é diferente. Porque aí nós vamos criando uma intimidade em que só tem intimidade quem tem relacionamento. Então, quando nós caminhamos junto, aí sim, nós criamos relacionamento, e dentro do relacionamento nós vamos criando intimidade. E Deus agora, Ele é maravilhoso porque Ele próprio testifica de Jó. E nós sabemos, irmãos, que todos que estão aqui, a nossa base cristã é na crença e na fé. Nós acreditamos e nós temos fé. Quem já viu Deus? Ninguém, mas nós acreditamos que Ele existe, amém? Nós acreditamos que Ele existe? Por que Ele existe? Porque se nós respirarmos, é Deus. Se nós estamos aqui, é Deus. Aonde nós olharmos e colocarmos os nossos olhos, Deus, Ele está. Se você olha para, principalmente agora, eu quando posto alguma coisa sobre o sol daqui, que eu amo o sol daqui, hoje a lua também está maravilhosa, mas eu amo o sol daqui, lá em São Paulo a gente não tem esse privilégio, por causa da poluição. Aí eu tiro a foto, os irmãos falam, mas que coisa linda. E aí eu começo a entender, por quê? Aquilo é criação da mão de Deus. Como não ver Deus nisso daí? E então, nós vemos Deus em tudo. E Hebreus capítulo 11, o verso 6, a parte A do versículo diz assim, sem a fé é impossível agradar a Deus. É a base de tudo. Quando nós vamos construir uma vida cristã, ela tem que estar baseada na crença e na fé. Porque sem fé não tem como eu continuar a minha vida cristã. Porque não tem como eu duvidar daquilo que eu acredito, mas não acredito. Então a fé, Hebreus ele está dizendo, olha, sem fé é impossível de agradar a Deus. Mas e o que é fé? Hebreus capítulo 11, o verso 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as convicções das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Mas como é que eu creio se eu não vejo? Isso é fé. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem fé? Mas tem mesmo. Porque para você estar aqui, não é por causa de mim, eu tenho certeza disso. Por que você está aqui? Porque Deus, Ele se faz presente em nós. E aí, quando Ele se faz presente em nós, alguma coisa te atrai. Não é o prédio, não é só o prédio, é muito mais que o prédio. É a presença de Deus que nos atrai. Porque nós mesmos não podemos dar nada para ninguém. Mas a fé que nós acreditamos, nós transmitimos Deus através dela. Porque eu sei, eu não vejo, mas eu tenho certeza e convicção que Deus está na vida de cada um aqui. Deus está na minha vida. Por quê? Porque eu já vivenciei vários fatos, testemunhos em que Deus esteve comigo. Não tem como eu falar Deus não existe. Não tem como, porque Deus, Ele existe. Então, Jó, ele tinha uma fé em Deus, ele tinha convicção de quem era Deus.
Sabe, irmãos, Jó me ensina, quando eu estava lendo, desde ontem o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Jó me ensina a cada dia que o importante é ser e não ter. Jó, ele tinha, e tinha muito. A Bíblia nos diz aqui, olha só, no capítulo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Jó, ele era pobrezinho? Jó tinha muito dinheiro. Mas ele ensina que o ter sem ser não adianta nada. Não adianta eu ter o dinheiro e não ser servo de Deus. Não adianta eu ter riqueza e não ter no meu coração Deus na minha vida. Jó, ele tanto tinha convicção de que ele cria em Deus, que ele parte do princípio da fé. Eu tenho certeza de quem eu sou em Deus. E muitas vezes nós duvidamos quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer por nós. Sabe por quê, irmãos? Deus nunca vai entrar, como eu sempre digo, na tua crise existencial. Deus não vai descer e vai se preocupar porque você está em crise, porque hoje você não quer ir para a igreja, porque Deus não fez. Deus não vai descer para entrar na sua crise, não. Mas Deus, Ele entra na sua vida para mudar a tua história. Então, irmãos, Deus, Ele jamais, se você está bicudinho ou não, é problema seu. Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Se você, hoje eu não vou porque eu não estou bem, eu não posso adorar a Deus porque eu não estou bem. Será que Jó teve bem para adorar a Deus? Jó, a Bíblia que nos diz que Jó, ele chegou à extremidade, financeiramente falando, do bilionário, ele foi para miserável. E além de não ter nada de dinheiro, que acabou tudo o seu recurso, Jó adquiriu uma lepra. E a Bíblia nos diz que ele coçava a sua lepra com telhas. E aquilo tornava para ele feridas. E imagina a sociedade, e aí eu trago para a nossa realidade, você procura o homem mais rico da cidade, e de repente você vê esse homem mais rico da cidade, agora pobre, na praça, sujo, miserável, sem família. O que você vai pensar? Talvez, como nós somos, vamos julgar. Como os amigos de Jó fez. Porque nós entendemos que quando há aprovação, nós estamos sendo reprovados por Deus. Irmãos, vamos mudar essa mentalidade. Nós somos provados por Deus para sermos aprovados por Ele. É diferente o negócio. Nós somos provados por Ele para ver se realmente nós vamos ser aprovados por Ele. Porque é muito fácil levantar a mão, é muito fácil estar aqui, é muito fácil pregar, é muito fácil cantar, tocar, é muito fácil. Mas o coração, quem conhece é Deus. Sim ou não? Não adianta nós pintarmos de sermos crente, mas na verdade a nossa vida não tem nada a ver com Deus. A nossa vida não proclama Deus. A nossa vida não testifica daquilo que nós cremos. Então, se nós não cremos, se nós andamos errado ou erramos constantemente no pecado, Deus não vai estar ali. Porque a Bíblia nos diz que Deus não coabita com o pecado. Então, irmãos, é simples assim. É simples, sim ou não? Sim ou não? Não. Requer entendimento e confiança plena de que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, como eu disse, ele tinha muito dinheiro. E agora eu quero que você se imagine, vamos aqui dentro da história. Imagina você sendo Jó.
Será que nós aguentaríamos essa provação na nossa vida? Vamos ser sinceros. Será que nós aguentaríamos? Não. Porque de repente eu tenho muito dinheiro. De repente eu não tenho mais dinheiro nenhum. Será que eu continuaria convicto de quem é Deus? É coisa para nós pensarmos. Será que nós, porque nós temos dinheiro, Deus é maravilhoso. Deus é excelente. Mas agora eu estou sendo provado. Deus não está comigo. Irmão, por isso não caia, não senta na cadeira do juiz para julgar quem está sendo provado. Porque se ele estiver sendo provado por Deus, é porque Deus ele tem algo maior para ensinar para aquela pessoa. Então, quando você vê alguém que ou supostamente foi muito bem, hoje está na situação que está, alguma coisa Deus está querendo ensinar. Porque, irmãos, Jó, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e salta aos nossos olhos. Jó era convicto de quem ele servia. Ele tinha convicção de quem ele servia. Tanto é que a Bíblia nos diz que era um dia comum, mas um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e numa dessas o diabo entrou na presença de Deus, e quando o diabo entrou, ele disse assim, o Senhor Deus diz, tem visto o meu servo Jó? Ele falou, claro que eu tenho visto, é muito fácil. Então, aí o Senhor testifica de Jó, ele é sincero, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal. Aí Satanás diz assim, ele dá réplica e diz assim, olha, Deus, então respondeu a Satanás ao Senhor, e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e deverás, se não blasfema de ti e da tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. O Senhor disse para Satanás, está na tua mão. Somente contra a vida dele você não vai tocar. E Satanás saiu da presença de Deus rapidamente e foi até Jó. Satanás está dizendo aqui, ó, que nós lemos, é muito fácil, Deus, estar na tua presença, quando tudo vai bem, as tuas mãos estão na criação, a terra dele está brotando, os gados estão crescendo, estão se multiplicando, o dinheiro está aumentando, porque automaticamente o gasto vai aumentar, mas também a renda vai aumentar, e é muito fácil. Aí o Senhor fala assim, bom Satanás, vem aqui, olha, eu vou te contar uma coisa, eu vou, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, amém? Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas eu testifiquei dele. Quem testificou de Jó? Quem? Deus. Agora Deus pega e fala, bom, eu testifiquei dele e eu vou mostrar para você, não provar, que ele ainda vai continuar me adorando. E a Bíblia diz que Satanás saiu e foi lá e tocou em Jó. Imagina, Jó acorda, aí vem os mensageiros, um mensageiro de Jó, e diz assim, olha Jó, os teus filhos morreram. 10 filhos, literalmente, caixão, na sala de Jó. Do dia para o outro, do Naider. Do dia para o outro, está lá os caixões. Do dia para o outro, ele perdeu os seus bens, de um dia para o outro ele perdeu as suas criações, de um dia para o outro ele perdeu a plantação. Mas lá dentro do coração, por isso que a fé, ninguém pode tirar de você. A fé ninguém pode tirar de você, ela é intocável, depende só de você.
Então, quando Jó ele começa a ver tudo aquilo, Jó ele poderia murmurar sim ou não? Poderia, na hora ele poderia. Nós vamos ver, e é tão bom, como eu amo a Bíblia, é tão bom quando você olha para a Bíblia e a Bíblia mostra Jó sendo fiel, mas lá na frente, Jó ele peca. Por quê? Porque ele fala assim, aonde o Senhor estava? Amor, por favor, eu esqueci de pôr no silencioso. E está uma benção aqui. Aonde o Senhor estava? Permitiu eu ser provado? Irmãos, mas lá dentro, aqui no primeiros capítulos, a Bíblia diz que Jó, ele diferente de nós, ele pega, ele rasga as suas vestes, ele raspou a sua cabeça em humilhação a Deus, lançou-se em terra, e o melhor, ele conseguiu adorar a Deus. Irmão do céu, o que é isso? Perdeu tudo, estava e ainda se colocou no lugar de humilhação, porque a humilhação não é pobreza, é o coração quebrantado em Deus. O coração quebrantado em Deus não depende da situação financeira. Aonde eu estiver, eu vou adorar a Deus. Porque o coração quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor encontra eles. Eu não sei como é que está o teu coração nesta noite, mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem tem o coração quebrantado, ele se humilhou. Jó adorou a Deus. Irmãos, a pergunta que não quer calar. A mulher de Jó morreu, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus é bom. Deixou a mulher dele do lado dele. Sabe por quê? Porque ela tinha que contemplar as maravilhas do Senhor. Porque ela disse assim, lá no capítulo 2, e o verso 9, diz assim, e então a sua mulher disse, ainda reféns a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Legal essa mulher, não é? Eu acredito que quem é casado não tem uma mulher dessa em casa. Irmãos da live, quem está levantando é o Marquinho que não é casado, então não tem nada a ver, tá? Porque os irmãos da live podem ver, alguém levantou. Então, a Bíblia nos diz, é a Bíblia, irmão. Ela disse, olha, ainda você vai continuar refém da sua sinceridade para esse Deus, e ainda ela continua, amaldiçoa a Deus e morre. Não é mais fácil? Pega uma corda, que você não está aguentando mais, se enforca. Pega uma faca, é rapidinho. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração, porque Jesus, ainda que você esteja sendo provado, Deus tem vida e vida em abundância para você. Às vezes tem pessoas que é perturbada por Satanás. Para quê? Para tirar a sua própria vida. Ou se ela não sofre com um problema espiritual, alguém vai dizer para ela, como esses dias eu ouvi alguém falou para mim, alguém falou para a pessoa assim, olha, é melhor você dar cabo da sua vida, vai e se mata, vai zerar o problema. Que conselheiro, irmão. Acabou o problema seu, se mata que é melhor. A mulher de Jó fala isso, mas ele disse, como fala qualquer louca, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios contra Deus. Irmãos, olha para nós, olha para você, olha, eu estou olhando para mim hoje. Será que nós não podemos ser provados? Será que nós não podemos ser provados para ser provados?
Ah, não, eu entrei na igreja, parece que a minha vida, olha, virou de ponta cabeça. Bem-vindo, esse é o nosso Deus, que está provando a tua fé. Bem-vindo, porque esse é o nosso Deus que provou a fé de Abraão. E não vai provar a nossa fé? Ou não? Deus, ele tem que provar a minha e a tua fé. Às vezes nós estamos diante da situação em que nós estamos buscando a Deus por interesse, mas hoje Deus, ele quer que você busque a Ele, porque Ele tem que fazer parte da tua vida, da trajetória da tua vida. Não pode ser um Deus momentâneo. Você precisa respirar Deus, você precisa acordar com Deus, você precisa ter uma vida com Deus. Jó não tinha nada a ver com a briga dos dois, de Satanás e de Deus. Jó não tinha nada a ver. Mas começa um discurso sobre a fidelidade e a prosperidade. Satanás coloca em xeque, olha, por que ele te adora? Porque ele tem. Por que ele te adora? Porque ele é próspero. Por que ele te adora? Porque ele é rico, fica fácil. Quantas vezes nós ouvimos isso? Fulano vai na igreja, não passa prova material, mas você não sabe qual outro tipo de prova que ele passa, porque nós temos a mania de julgarmos pelo que a pessoa anda, pela casa que ela mora, mas às vezes a pessoa está cativa dentro dela, mas em nome de Jesus, o Senhor, ele veio para todos, e nós ficamos sentados na cadeira do julgamento. Olha, você viu fulano? Chegou com o carro, mas você viu fulano, agora comprou, são 2 casas. Amém, ele trabalha por isso. Ele está conquistando isso, ele está correndo atrás disso. Se é legal, amém. Mas você não sabe a luta que eles vivem. Ou a luta que a pessoa vive. Você não sabe, porque a Bíblia diz que a nossa maior luta é onde? É externa? Ela é interna, irmãos. Sabe por quê? Deus, ele prova nosso caráter todos os dias. Deus, ele nos molda no nosso caráter. Deus, ele prova o nosso caráter. Jó era um homem íntegro e reto. Caráter. Quantas pessoas sem caráter dentro da igreja? Quantas pessoas infiéis a Deus dentro da igreja? Me perdoe, irmãos, mas é a palavra. Quantas pessoas que procuram a Deus, mas continua com a tua vida de pecado. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Mas Deus, nesta noite, Ele está olhando para nós, e Ele, quem sabe, Ele está perguntando, será que eu posso testificar de você? Na verdade, Ele não pergunta, porque Ele já sabe se Ele pode testificar de mim ou não. Ele já sabe se Ele pode testificar de mim ou não. Mas imaginamos se Deus perguntasse, eu posso provar o seu caráter? Eu posso provar a tua fidelidade? O que nós responderíamos? Responda para você mesmo. Será que você, a sua adoração, o seu trabalho diante de Deus está acima de qualquer coisa? Irmãos, em nome de Jesus, não deixe Satanás trabalhar na tua vida de uma forma que você seja desonesto com você mesmo. Ou meu pai, alguns irmãos conheceram, meu pai, ele era muito duro, cristão, pastor, para mim foi uma bênção, mas eu sou da época em que ele dizia, se for para você curtir o mundo e a igreja, curta o mundo, meu filho, porque você já vai para o inferno mesmo, olha só. Ele estava errado? Sim ou não? Ele falou, porque um dia eu cheguei para ele e falei, pai, é o seguinte, o senhor é meu pastor,
nada me faltará, porque é o Senhor que provém as coisas para mim. Senta aqui, pai, eu preciso contar alguma coisa para o Senhor. E na época meu pai dirigiu uma igreja aqui lá no Planalto, que não era a igreja evangélica ainda, era a igreja de Jerusalém Divina, muito tempo atrás. E aí nós ficávamos, eu sou o mais velho, ficávamos em São Paulo e meu pai vinha para Itaí. E quando ele voltava, eu falei, numa dessas viagens, eu falei, pai, senta aqui. E nós tínhamos o costume de sentar na cama deles, na cabeceira da cama, e ficar conversando com eles. E eu falei, pai, eu preciso contar algo para você. Para o senhor, para você não, pelo amor de Deus. Se eu falasse você, era um croque. Pai, eu preciso falar um negócio para o senhor. Pode falar, pai, eu fiz isso e eu fiz isso. Deus, Ele já sabia, mas eu precisava contar aquilo para o meu pai. Porque eu não podia ficar me enganando, eu estava na igreja. E aí ele pegou e falou, foi bom para você? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, volta para a igreja. Eu falei, tá bom, já não saí mesmo. Eu estava na igreja fazendo as coisas erradas. Como eu estava na igreja fazendo as coisas erradas, então continua, mas agora você não faz as coisas erradas. Porque, filho, eu vou te falar um negócio. Se for para você curtir o mundo, curta bastante, porque você vai para o inferno. Mas se você quiser ir para o céu, siga Jesus. Pegue Jesus de verdade e vai até o fim. É sofrimento? É, mas vale a pena estar com Jesus. Irmão, fala a verdade, é duro um pai falar isso para nós. Na hora eu fiquei, mas por que meu pai falou um negócio desse para mim? Mas era verdade. Hoje eu vejo que é pura verdade. E às vezes, sabe o que nós não queremos ouvir? A verdade. Porque nós se enganamos a nós mesmos. Mas Jesus ninguém engana. Porque os olhos de Deus, hoje nós estávamos até brincando, quantas coisas vai para a nuvem, né? Tem uns nomes, nuvem eletrônica que eu falo, né? Tem um outro nome aí mais chique, mas eu não entendo. Oi? Drive? Drive. Vai para o drive, vai para a nuvem. Quantas coisas essa nuvem está carregada, irmãos? E se Jesus revelasse o que estava na nuvem? Olha aí, já falaram, misericórdia. Misericórdia de nós. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Aí você... A nuvem está carregada, irmão. Se orar, cai endemoniada a nuvem. Mas não esqueça que nessa nuvem, nesse drive, Jesus está lá também. Ah, irmão, como Jesus é maravilhoso. Diga para o seu irmão, Jesus, Ele está em todos os lugares. O salmista diz, Senhor, se eu for lá no inferno, o Senhor está. Se eu subir os mais altos, o Senhor também está. Da onde eu vou escapar da mão desse Deus? Não tem como. Irmão, em nome de Jesus, para de se enganar a si mesmo. Porque Satanás, ele brinca. Ele é uma mesa de xadrez. Ele vai brincando. Mas Deus não. Deus não faz isso. Deus, Ele vai lapidar as nossas vidas para que nós chegamos no céu, santos. Mas não a santidade que nós procuramos, é uma santidade em que Ele sabe qual é esse patamar. A Bíblia diz que nós temos que procurar, é como a luz da aurora que vai raiando, raiando, até ser dia perfeito. Não tem como nós buscarmos a santidade, a excelentíssima santidade aqui na terra, não tem como. Porque somos pecadores. Então, irmãos, em nome de Jesus, não se engane. Jó, ele sabia no seu íntimo do coração, ele sabia que ele temia a um Deus que livraria ele de qualquer situação. Com muito dinheiro e agora com sem dinheiro. Sua mulher diz, Jó, abandona o teu Deus e morre, não vale a pena ser fiel a Ele. E quantas vezes nós ouvimos também, será que vale a pena ser crente?
Será que vale a pena ser crente? Hoje ficou muito vulgarizado. Mas vamos colocar, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser um cristão verdadeiro? Será que vale a pena? Nós ouvimos, eu já ouvi. Será que vale a pena nós renunciarmos e vivermos uma vida com Jesus? Jó, ele era convicto de que ele sabia quem ele estava servindo. Nesta noite, a consciência que eu quero te trazer é: você tem convicção de quem você serve? Com ou sem, ele continua sendo Deus e ele continua cuidando de você? Você não entendendo nada no meio da provação, mas você entende que Deus está sobre o cuidado da sua vida? Mesmo sabendo, sem entender, como nós viemos parar em Itaí, como é que nós, aqui numa cidade pequena, como os irmãos já que estão aqui, como é que eu ia conhecer um gordinho bonitinho? Fala amém, irmãos. Obrigado. Mas Deus, ele vai cruzando os caminhos, porque os caminhos quem faz é Ele. A Regina, o Marquinho do Rio de Janeiro vieram, estão aqui, servem ao Senhor. Outros vêm do outro lado, porque nós entendemos que aqui há uma comunidade, mas o amor chamado Jesus é que flui neste lugar. Aqui não pode ser ninguém maior do que ninguém, somos todos servos. Por isso que não tem e não pode ter disputa neste lugar. Aqui nós somos servos, e servo é aquele que serve à mesa. Eu estou pregando, não sou melhor do que ninguém, na verdade eu sou o menor. Porque quando nós entendemos, não por fala, porque falar é muito fácil, mas quando nós entendemos o nosso lugar na mesa, tudo fica mais fácil, irmão. Não tem quem toca melhor, não tem quem canta melhor, somos adoradores. Jó ensina, na dificuldade, a adorar ao Senhor. Como é que está a sua vida? Que momento você está passando? Crise existencial? Crise financeira? Crise emocional? Sentimental? Talvez você passou por um relacionamento e não deu certo. Talvez você se frustrou. E isso talvez te levou para longe de Deus. Mas eu entendo que nós, seres mortais, como Jó também era, ele nos ensina que nós não devemos, quando nós estivermos em qual que seja a situação, não vamos nos afastar de Deus jamais. Na verdade, vamos procurar se aproximar mais de Deus. Porque nada pode tirar os nossos olhos fitado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, pare de provar para você mesmo. Não, eu preciso, porque se o pastor, porque se o fulano, se Beltrano. Não, é Deus. Se Ele está em todo lugar, eu posso. Irmãos, eu costumo dizer isso para os jovens, os adolescentes, que nós temos que ser igual a garça. Nós temos que andar na lama, porém nós não vamos. Vocês querem fazer igual a garça, né? Porque a garça ela anda na lama, sim ou não? Irmão, seja participativo, sim ou não? E ela suja? Depois ela voa e depois ela volta para o barro de novo. Ela fica cheia de lama? Não. Você é do mundo, não tem como. Você não é extraterrestre. Você vive nesse mundo. E o Senhor disse assim: olha, mas eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para interceder por vocês, para cuidar de vocês. Então, irmãos, vocês não estão sós. Vocês estão sob o cuidado de Deus. E aí nós vemos que vale a pena sermos provados para sermos aprovados. Mas Jó prova que a fidelidade em Deus está acima da riqueza. Jó, no capítulo 1, verso 20, ele diz isso daí. Ele adora o Senhor, ele se humilha o seu coração em adoração a Deus e dizendo: Senhor, o Senhor me tirou tudo? Tirou,
mas eu estou aqui ainda, prostrado, ferido, machucado, mas eu ainda continuo crendo que o Senhor ainda é o meu Deus. E eu continuo crendo, mesmo se o Senhor não me der tudo o que eu tinha, eu continuo crendo que o Senhor ainda é o Deus que vai mudar a minha história. Porque eu nunca vi Deus não mudar a história. Eu nunca vi Deus decepcionar o seu filho. Mas se é terreno que você busca, sinto muito em lhe dizer, a Bíblia nos diz assim: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas que são terrenas, elas sim serão acrescentadas. Mas primeiro, buscai as coisas do alto, porque é de lá, e é para lá que nós vamos. Então, aqui, nós vamos vivendo, e o Senhor vai acrescentando, sendo provado, mas nós vamos andando com Deus. Porque hoje eu estou desempregado, amanhã Deus abre a porta. Hoje eu estou passando dificuldade no meu casamento, mas amanhã o Senhor coloca tudo no lugar. Hoje eu sofri uma decepção, mas amanhã eu sei, porque o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. É a convicção de que qualquer momento, Deus, Ele pode virar a página da tua história, como já mudou. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Nós estávamos orando no monte esses dias, toda sexta-feira nós estamos indo, e o Senhor me deu para falar para o Marcelo e para a Letícia, da onde Deus tinha tirado eles. E eu vi uma aliança sobre eles. Graças a Deus eles só são amigos, porque a Letícia é casada com o Juliano e o Marcelo é casado com a Cláudia. Só que eu vi uma aliança entre eles. E o Senhor falava assim: é uma aliança de amizade. Porque eles viveram lá no mundo. E olha, irmãos, um dia eles vão contar o testemunho. Ela até riu. Porque riste a mulher. Deus transforma. Transformou os dois. Hoje são uma bênção. Deus está trabalhando, mas são uma bênção. Sim ou não? Fala para aí, Juliano. Quem te viu e quem te vê. Eita, Juliano. E eu falei para eles: Deus colocou essa aliança de amizade entre vocês. E olha para trás. Quem era vocês e quem é vocês hoje? Vale a pena servir a Deus, sim ou não? Vale. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja. Vai, filho, prossiga, prossiga. Mas quando eu vou ver isso? Continua crendo que Deus está no controle de tudo. Mas quando eu vou ver isso? Não sei. Jó apenas adorou, ele confiou. Jó, lá no livro, no último, Jó já estava aqui, o Jó já estava no estado de calamidade, mas ele não negou a Deus. Mas lá no livro, o último capítulo de Jó, a Bíblia diz assim no verso 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. O segredo está aí. E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Se ele tinha 500, agora ele tem 1.000. Se ele tinha 2.000, agora ele tem 4.000. Se ele tinha uma mulher, ele continua com a mesma mulher. Só que a tribulosa agora passou a ser abençoada. Sabe por quê? Aquela mulher que falou: vale a pena ser fiel a Deus, Jó, abandona e morre. Deus não podia matar ela, irmão. Deus tinha que manter ela, para ela que ela visse que Deus estava na vida de Jó. Ela presenciou quando Jó era rico, quando Jó foi miserável e agora Jó bilionário. E quantas pessoas abandonam o casamento pelas fases da vida? Quantas pessoas abandonam o relacionamento com Deus pelas fases da vida?
Quantas pessoas deixam Deus, não é de estar na igreja, deixam Deus por provas pequenas. Será que nós estamos sendo provados igual nossos irmãos lá do sul? A resposta está aí. E Jó, tem gente que fala assim, eu sou provado igual Jó. Irmão, dá vontade de... Quando a gente não sabe, não fala besteira, irmão. Provado igual Jó, pelo amor de Deus, irmão. Jó foi provado ao extremo, interno e externo. Interno porque veio aflorar aquilo que ele já tinha no seu coração. Eu amo Deus, eu adoro Deus, independente do que Ele faça para mim. Você está aqui hoje por quê? Porque Deus pode te proporcionar um carro, uma casa. Você está aqui porque Deus ele pode dar um bom trabalho para você, com um salário magnífico. Você está aqui porque você precisa de Deus. Você está aqui porque a tua alma é carente, ela necessita de Deus. Qual é o propósito que te trouxe aqui? Se for material, eu vou te frustrar. A única chave que nós entregamos aqui nesta igreja é a chave de fenda através da palavra de Deus. Aqui nós não falamos, receba a chave do carro, da casa. Quando Deus manda, amém, nós acreditamos. Mas a chave maior é a palavra de Deus. Sabe por que muitos já estão desigrejados, irmão Diego? Sabe por quê, irmãos? Porque não acreditam mais em instituição nenhuma. E aí, por não acreditar na instituição, eu também não creio em Deus. Porque brincam com a fé das pessoas. Leia a palavra, durma com a palavra, acorde com a palavra. A maior profecia é a... Aqui não tem erro. Quem não gosta de ouvir profecia? Irmão, eu sou criado no fogo, o reteté de Jeová. Eu gosto. Mas quando a pessoa tem uma vida no altar, quando eu conheço a pessoa, igual as pessoas que eu trago aqui, meus amigos, as irmãs velhinhas lá do ciclo de oração, as irmãs do Coquinho que ora por mim até hoje lá na Brumado de Minas, Assembleia de Deus, as irmãs que têm um carinho pela minha vida, que olha, eu estou orando por você, filho, as irmãs que estão lá em Sumaré, que ora por mim, as irmãs que estão lá em Extrema, ora por mim, porque essa sim, eu creio. Mas da onde eu não conheço, a não ser que for muito Deus mesmo. Fora isso, irmão, não permita que coloque a mão sobre a tua cabeça. Amém? Amém, irmãos? Deu para entender a palavra de Deus? Hoje foi diferente das outras quintas. Mas eu espero que você entenda que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Com trabalho, eu sirvo a Deus. Sem trabalho, eu sirvo a Deus. Na doença, é fácil? Não. Quem já passou no vale da sombra e da morte, você acreditar. Eu me entreguei quando eu peguei a Covid. Eu olhava e não via mais nada, eu só via a morte. A minha esposa me via eu só um corpo presente, que eu já não falava. Eu já estava designado à morte. Os médicos já falaram, pode internar e vai ser entubado. Mas o agir de Deus, irmãos, eu preciso contar isso para me encerrar. O agir de Deus é tão lindo que você não precisa ir atrás. Deus manda atrás de você. Eu estava em casa e de repente Deus é o Deus que opera em tudo e em todos. Eu já contei isso, mas eu senti de contar e eu vou contar. O sentimento através do que Cristo fez. E de repente a Sandra, minha esposa, chama o SAMU, porque eu estava com muita falta de ar. Quando eu tossia, cortava o ar do meu cérebro e eu desmaiava. Da Covid. 70% do pulmão tomado.
E ela chamou o SAMU e o SAMU chegou. Irmãos, como Deus é maravilhoso, glórias a Deus. Eu vi aquele homem chegando de branco. Era o Léo do SAMU, o Leonardo, de branco. Mas quando ele estava entrando, não era o Leonardo, era o anjo de Deus. E ele foi entrando, e quando ele chegou até a mim, ele não foi para mim, ele foi para ela. E começou a falar para ela, lembrando ela do que as promessas que Deus tinha feito para ela. E a última frase foi: ele não vai morrer. O SAMU fechou a porta e foi embora, não foi? O SAMU foi para me socorrer, fechou a porta, foi embora. Deus, ele faz como ele quiser. Se ele quiser, ele bate lá na tua porta através de alguém para te dizer algo que só você precisa. Eu não duvido como Deus ele trabalha, porque ele faz. Ele usa, ele tem as suas ferramentas. Se ele quiser através do copo, ele usa. E o Léo entra, o Léo era de Campinas, não era nem de Itaí. Tinha sido transferido aqueles dias. E o Léo entra pelo portão da casa do meu pai. E ele diz: não vai morrer, vai viver. Irmãs, olha, acalma o teu coração, Deus está no controle. Mas a minha vida, eu já estava achando que eu já estava entregue à morte. Mas o Senhor mudou a minha história, porque Ele tinha uma promessa sobre a minha vida. E a maior convicção que hoje eu tenho, que não importa qual a situação que eu estiver, eu vou adorar a Deus de qualquer forma, porque Ele merece a minha adoração, Ele merece o meu sacrifício, e ainda é pouco pelo que Ele fez por mim. O meu filho na UTI, os médicos dizendo: olha, o Rafael vai morrer. É questão de hora. E a minha esposa na parede com a cesárea, orando na UTI, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, mas se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar, porque eu vou continuar te adorando. É uma oração fácil ou difícil? É difícil para uma mãe na parede a noite inteira, na parede: Senhor, o Senhor prometeu, é teu. Se o Senhor for levar, amém. Eu vou continuar te adorando de qualquer forma. Mas, Senhor, me ajuda a passar por isso. Rafael foi progredindo. Em vez de morte, foi vida. Deus, Ele faz como Ele quer. Não queira entender Deus. Ele é Deus. Senta no colo dEle e descansa. Agindo Ele, diga: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Amém? Essa é a palavra do Senhor para esse teu coração nesta noite.